Queria que meditássemos juntos nessa noite, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1. Nós estamos iniciando hoje uma série de palavras dentro da primeira carta aos Coríntios. E por que a primeira carta aos Coríntios? Porque nenhuma carta fala tanto sobre igreja quanto primeiro aos Coríntios. E enquanto Paulo trata os coríntios, ele nos supre de tantos ensinamentos, de tantas coisas importantes. Ele fala muito sobre quem nós somos, qual é a nossa identidade em Cristo Jesus. E Deus tem me desafiado então, para que nós meditemos na primeira carta aos Coríntios. Eu queria que você abrisse lá no primeiro capítulo desta carta. Do versículo 1 ao 3, nós temos uma introdução normal de carta. Nós temos um remetente, Paulo está se identificando. Nós temos um destinatário, a igreja de Corinto, e esse destinatário é o mais longo de todas as cartas de Paulo, em que Paulo dá muitas características, fala muito sobre a igreja de Corinto. Na verdade, atribui a igreja, estabelece sobre a igreja de Corinto muitas verdades da nossa identidade em Cristo Jesus. Temos então aqui uma saudação e ações de graças. Mas eu queria que a gente lesse e meditasse em algumas coisas que são muito importantes. Então, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 3 diz: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Provavelmente essa foi, vamos dizer, a terceira carta que Paulo escreveu. Há uma discussão entre Gálatas e Tessalonicenses, mas normalmente Tessalonicenses ganha como a primeira carta. As duas cartas de Tessalonicenses ganham como as primeiras cartas que Paulo escreveu. E, curiosamente, a maneira como Paulo se apresenta para Tessalonicenses é muito simples. Paulo fala aos Tessalonicenses, ele diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, Silvano e Timóteo, escrevendo a vocês, a igreja que está em Deus e que está em Jesus Cristo. Segundo a Tessalonicenses, ele fala a mesma coisa. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. A igreja que está em Deus. Mas, quando Paulo escreve para Corinto, ele inaugura um modelo que vai se repetir agora por todas as suas outras cartas. Algumas cartas ele se intitula, ele se diz servo de Cristo Jesus, mas na maioria das outras cartas ele diz Paulo, apóstolo. E de alguma forma isso tem a ver com o propósito de Paulo escrever essa carta aos Coríntios. No capítulo 4 da primeira carta aos Coríntios, Paulo vai falar exatamente sobre o que estava acontecendo com ele.
4, de 1 a 4, diz assim: portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês, ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Então Paulo está falando, de alguma forma, e pelo conteúdo da carta a gente vai dizer, que Paulo está falando que de alguma forma ele era julgado, ele era criticado. Ou seja, Paulo está escrevendo para uma igreja que ele fundou. Ele fundou a igreja de Corinto, mas uma igreja que não está em harmonia com o seu fundador. Uma igreja que está em conflito com o seu fundador. Então Paulo faz questão de estabelecer alguma coisa que é um ponto de partida, porque Paulo vai exortar os coríntios, Paulo vai admoestar, vai ensinar os coríntios, e aí ele então revela a sua autoridade. Ele revela a sua autoridade, e aí ele diz: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Então, Paulo faz questão de falar isso, e a gente vai entender um pouco mais ao longo do estudo dessa carta. Paulo vai tratar de algumas coisas importantes, e ele vai falar sobre a igreja que é santificada, a igreja que é de Deus. No versículo 2, Paulo diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto. Lá em Tessalonicenses, Paulo falou assim: aos tessalonicenses que estão em Deus. Mas para os coríntios, Paulo faz questão de lembrar que aquela igreja é uma igreja de Deus. Às vezes a gente acha que as palavras estão ali para enfeitar. Às vezes a gente acha que um cara como Paulo está só falando coisas bonitas e agradáveis. Não, ele tem um propósito em tudo que está falando. E tem um sentido e um propósito muito claro quando Paulo fala assim: a igreja de Deus que está em Corinto. Quando você ler o restante da carta de Corinto, você pode ter alguma dúvida se aquela era realmente uma igreja de Deus. Mas Paulo está definindo aqui, está estabelecendo: eu estou escrevendo a quem? A igreja de Deus que está em Corinto. Mas ainda no capítulo 1, a partir do versículo 10, vamos ver por que Paulo faz questão de dizer: vocês são uma igreja de Deus. Porque ele diz assim, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Paulo vai dizer para eles: olha, eu fui informado que há divisão no meio de vocês. Eu fui informado que vocês estão em rixa, com problemas uns com os outros. E eu fui informado que há partidos no meio de vocês. E vocês estão adotando
algumas frentes de pensamento. Alguns dizem, eu sou de Paulo, outros dizem, eu sou de Apolo, outros dizem, eu sou de Pedro, e alguns ainda dizem, eu sou de Cristo. Veja, Paulo era o fundador dessa igreja, e talvez aqueles que disseram, eu sou de Paulo, estejam defendendo as bases que foram lançadas naquela igreja, a mensagem que Paulo pregou inicialmente. Mas ainda assim, ainda que eles estejam querendo valorizar os fundamentos que receberam, quem é Paulo? Para que a minha fé e a minha compreensão da igreja esteja baseada em quem ele é. O próprio Paulo vai dizer que não esteve ali ocupado com sabedoria humana, mas com manifestação do poder de Deus. Mas algumas pessoas estavam apegadas àquilo que já estavam acostumados. Enfim, entenderam, essa é a igreja que nós queremos. Algumas pessoas disseram, eu sou de Apolo. Apolo era um cristão de Alexandria. Ele traz de Alexandria uma bagagem filosófica. E Alexandria tinha uma escola de filosofia muito importante. E ele vem de lá falando sobre Cristo como poucos, mas conhecendo muito pouco pessoalmente a Cristo. Mas ele fala com clareza e com autoridade, ele realmente consegue reconhecer Jesus no Velho Testamento, mas ele é aperfeiçoado em seu entendimento através do aconselhamento e do acompanhamento de Priscila e de Áquila. Cuidam dele e ensinam. Então Apolo se fortalece, se firma numa fé cristã genuína, clara. E Apolo passou por Corinto. E talvez alguém estivesse dizendo, eu prefiro a onda de Apolo, eu prefiro aquela pegada, aquele discurso bonito, filosófico, aquele discurso que nos empolga, eu prefiro Apolo. E aí começa a construir o seu ideal de igreja, a partir da referência de um homem, das características de uma pessoa. Alguns diziam, eu sou de Pedro. Talvez isso já seja algum indício de que os grandes inimigos de Paulo estavam chegando nessa igreja. Paulo não trata exatamente dessa perspectiva judaizante, daqueles que queriam fazer as pessoas voltarem ao judaísmo, na carta, ou reconhecerem ainda os princípios e a fé judaica no contexto cristão. Paulo não trata disso exatamente em Coríntio, mas talvez havia já algumas pessoas ali dizendo não. Talvez judeus que tinham se convertido com a mensagem do Evangelho, estavam dizendo, não, eu prefiro uma igreja que seja assim. Uma igreja que seja desse jeito, porque isso é alguma coisa com a qual eu já estou acostumado. E por incrível que pareça, o pior grupo desses é aqueles que dizem, eu sou de Cristo. Eles não estão centralizando Cristo. Eles só estão dizendo, olha, na verdade, nem esse, nem aquele outro, a gente quer servir a Cristo, mas de qualquer forma estão estabelecendo um partido, então não estão lutando pela centralidade do Senhor, não estão trabalhando pela unidade, estão se separando, eles não estão lutando por Cristo, efetivamente. Esses dias eu estive com meu carro no concerto, e aí peguei um Uber. Eu estava no Uber e falei com o rapaz, e aí, você já conhece a Jesus? Olha, que tempo ruim de evangelizar é esse.
todo mundo conhece Jesus? Conheço. Aí, é aquele negócio que encerra a história, né? Ele já falou que conhece, vou falar o quê? Aí eu falei assim, então, que tipo de experiência você tem com ele? Que tipo de relação você tem com ele? Aí ele falou assim, não, é porque meus pais são testemunha de Jeová. Aí eu disse para ele, olha, eu não tenho nada contra os seus pais, mas vou dizer que provavelmente não há uma relação muito próxima com o Cristo, pelo que eu sei que os testemunhas de Jeová pregam. E eu perguntei qual é a sua relação com ele. Aí ele começou a querer me convencer que os testemunhas de Jeová reconhecem Cristo como Filho de Deus. Eu falei assim, olha, tudo bem, você está falando aí, mas não é o que eu sei não. E eu comecei a confrontá-lo, dentro daquilo que ele estava falando ali. E em algum momento ele falou assim, não, mas a verdade é que eu não estou nem indo. Você falou que conhece Cristo? Não estou nem indo, meus pais vão, mas eu não estou, porque tem algumas coisas que me incomodam, sabe? E eu não gosto não. Então, eu prefiro continuar adorando a Deus e amando Jesus Cristo do meu jeito. Eu falei, você não ama o Jesus não. Você não ama nem o Jesus do qual eu estou falando, nem o Jesus que se fala lá pelos seus pais. Você está amando o seu Jesus. O Jesus que você criou para você. Vocês dizem que Jesus é muito assim. Não. Meus pais dizem que Jesus é muito... o meu Jesus é desse jeito. E aí eles criam. As pessoas estão criando um Jesus para elas. As pessoas estão criando um Deus para elas. As pessoas estão criando alguma coisa que se torna confortável. Uma fé que se adequa. E era isso que os coríntios estavam fazendo. Eles estavam criando um evangelho, uma igreja, tentando criar uma igreja que se adequava aos desejos deles, às realidades deles, aos pensamentos deles, à visão de mundo deles. Eles estavam moldando uma igreja segundo a perspectiva deles. Só que eles não eram unidos nem nisso. Então estavam em guerra, estavam em briga dentro do contexto da igreja. Uns dizendo, eu quero que a igreja seja assim. Eu quero que a igreja seja desse jeito. Eu quero que a igreja seja daquele outro jeito. E aí Paulo está dizendo, epa, como apóstolo de Deus, enviado para ensinar vocês, eu quero dizer, a igreja é de Deus. A igreja não é o que você faz dela. A igreja é o que Deus já estabeleceu. A igreja é o que Deus já definiu. A igreja de Deus, ouça o que Deus diz a respeito da igreja que Ele estabeleceu, que Ele levantou. A igreja não é minha. Eu sou apenas um servo de Deus, falando deste púlpito. Se eu sair desse limite, se eu sair desse fundamento, não me ouçam mais. Se eu sair desse fundamento, me confrontem, porque esse é o fundamento que a gente precisa estabelecer. A igreja é de Deus, amém? Paulo, ele estava dizendo, olha, vocês estão nessa confusão, nessa briga, um querendo puxar para cada lado. Olha, eu nem me preocupei com tantas coisas que vocês estão se preocupando, eu nem tive uma postura institucional no meio de vocês, eu como líder, batizando todo mundo. Não, eu não fui chamado a batizar, outras pessoas batizaram vocês, eu me ocupei do Evangelho de Cristo Jesus. E ele fala uma frase aqui, muito importante, no versículo 17 ele diz, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho,
não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Às vezes nós podemos esvaziar a cruz de Cristo do seu sentido, do seu propósito, criando uma outra ideia do que é o Evangelho, do que é a igreja do Senhor Jesus. E esse é um lugar de perigo, e nós precisamos ficar atentos para isso. Bom, ainda falando sobre o destinatário, Paulo fala uma coisa que talvez você possa estranhar. Ele diz no versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Bom, nós já somos santificados ou chamados para serem santos? A gente já é santo ou tem que se santificar? O que Paulo está querendo dizer aqui? O Hernandes Dias Lopes costuma dizer que há uma santificação posicional, que tem a ver com quem você é em Cristo Jesus. E tem uma santificação que é processual. Por quê? Porque você precisa efetuar a sua salvação e continuar se santificando. Ainda aí em Coríntios, no capítulo 1 mesmo, no verso 30, ele diz assim: é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Então Paulo está dizendo, olha, foi um ato dele, de graça dele, foi uma iniciativa dele, mudar a sua vida e a sua história. Ele te alcançou e ele converteu o seu coração, e então ele se tornou o que para você? Justiça, santidade e redenção. Cristo se tornou santidade em nós, ou seja, ele nos separou. Santificar é separar. Cristo está dizendo que Paulo está dizendo que Cristo nos separou para ele. Então, se você é um servo de Deus, se você é um filho de Deus, através de Cristo Jesus, é porque Deus separou a sua vida para ele. Mas, em Hebreus 12, verso 14, vai dizer assim: esforcem-se para viver em paz com todos, e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. A santidade é uma estrada, e precisamos permanecer nela. Deus nos separou em Cristo Jesus, e nos colocou nesse lugar de santidade, de separação. Ele nos selou com o seu Espírito. Nós somos o povo de Deus, mas precisamos continuar nos movendo como um povo de Deus. E quantas vezes o povo de Israel se esqueceu da sua separação e se misturou com toda a idolatria à sua volta. E Paulo está lembrando, olha, vocês, igreja de Deus, foram separados para ele, permaneçam desse jeito. Agora, por que era importante Paulo ressaltar a santificação para os coríntios? Por que era importante Paulo lembrar os coríntios, olha, vocês são santificados e devem continuar se santificando? Porque Corinto talvez fosse o point do pecado nessa época aqui. Corinto era uma cidade tão mergulhada na imoralidade que havia um apelido pejorativo que se falava por aí. Quando alguém era dado a bebidas, a imoralidade sexual, uma vida desregrada, usava a expressão corintianizar. E o cara foi corintianizado. Eu li num livro que Corinto era a soma de Nova York, Los Angeles e Las Vegas. Alguns lugares conhecidos como o centro do pecado no mundo. Corinto
era uma cidade mergulhada num nível de imoralidade muito grande. Era uma cidade cosmopolita. O mundo inteiro estava ali dentro. O mundo inteiro estava em Corinto. Por quê? Porque Corinto era um lugar de passagem que conectava o Oriente com o Ocidente. Havia uma faixa, você tem lá no mapa dos países, né, dos lugares, você tem aquelas partes mais estreitinhas do mapa, aqueles pontinhos de terra que ligam de repente uma nação a outra, ou uma ilha a um país. Aquele pedacinho de terra é chamado de istmo. Então, havia lá um istmo muito famoso na cidade de Corinto, que propiciava essa conexão do mundo oriental com o mundo ocidental, e muita gente usava Corinto como passagem, e aí tinha gente de todos os lugares do mundo. Corinto tinha um dos portos mais famosos daquele tempo. Só que Corinto era um lugar de muita idolatria. E havia em Corinto um templo à deusa Afrodite, a deusa do amor. Historiadores dizem que havia, nesse período, mais de 1000 sacerdotisas, que eram prostitutas cultuais. Os navios que chegavam com gente de todos os lugares do mundo aportavam ali, e aqueles homens iam para os lugares de culto e cultuavam praticando sexo com aquelas mulheres. As mulheres desciam à noite para os portos e ali praticavam todo tipo de imoralidade com os marinheiros. Não só isso, nós temos ali um templo muito importante também, a Apolo, um deus que está relacionado à arte, relacionado à beleza, e tem vários monumentos de Apolo nu, um culto à beleza, um culto ao corpo. E certamente havia muita sodomia, muito homossexualismo. No texto de 1 Coríntios 6, a partir do verso 9, diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito de nosso Deus. Ou seja, talvez na sua versão fala em sodomitas, mas nessa versão fala homossexuais, ainda fala passivos e ativos, e está falando alguns de vocês foram esses. Alguns de vocês praticavam essas coisas, mas vocês foram santificados. Corinto também era uma cidade nova. Corinto era uma cidade nova porque a gente está aqui nesse período, a gente está na década de 50. E Corinto foi reconstruída em 46 antes de Cristo, pouco mais de 100 anos atrás. É uma cidade sem muitos fundamentos, principalmente fundamentos morais. Não tem ninguém naquela cidade que se apega a princípios e valores. Tudo é muito novo, está sendo construído a partir daquela realidade de libertinagem. Então Paulo está falando para os coríntios: ei, vocês são uma igreja de Deus, vocês são a igreja de Deus em Corinto. Não absorva o estilo de vida, não absorvam essa imoralidade que cerca vocês, não absorva essa imundície que
ronda vocês, porque vocês foram separados para pertencer ao Senhor. Vivam em santidade, continuem se separando, continuem entendendo quem vocês são, continuem firmando o compromisso de pertencer a Jesus. Para Paulo, santidade é um viver digno. Para Paulo, santidade implica em você testemunhar de uma vida que revela a própria vida de Jesus em você. Então Paulo está falando para os coríntios: olha, vocês são uma referência nesse lugar de tantos cultos, nesse lugar de tanta idolatria. Vocês são o templo de Deus plantado nesse lugar. Mas Corinto vivia um contexto de tamanha imoralidade, que até para as pessoas da sociedade, essa sociedade corrompida, era demais. Em algum momento a gente vai falar sobre isso mais na frente, mas eu quero adiantar, e você provavelmente sabe, que Paulo vai exortar a igreja. Por quê? Porque a igreja não está fazendo nada quando há um homem de dentro da igreja que está tendo relações sexuais com a própria madrasta. Paulo não está falando essa história aqui: vocês são santificados e devem continuar se santificando, porque isso é bonitinho de falar. Ele está exortando a igreja, ele está chamando a igreja para esse lugar de retorno à vida de Deus, ao plano de Deus, ao propósito de Deus. No meio da igreja havia tamanha imoralidade. Havia irmãos que estavam processando outros irmãos em tribunais públicos, coisas que poderiam ser resolvidas no seio da igreja, na comunhão da igreja. Paulo vai falar assim: não tem nenhum líder entre vocês que possa mediar isso. E aí, as pessoas que estavam fora da igreja, vivendo esse tipo de imoralidade, estão vendo aqueles que deveriam ser um padrão, deveriam ser uma referência, deveriam apontar para Deus, vivendo na mesma problemática, e levando os seus problemas para tribunais humanos, que não reconhecem a justiça divina. Paulo não está falando coisas bonitinhas, coisas interessantes de se falar. Paulo está chamando os coríntios a um lugar de responsabilidade, a um lugar de compromisso, ao seu lugar, ao seu posicionamento. Saem dessa imoralidade e vivam como quem foi santificado em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: façam a diferença. Alguns de nós acharia melhor sair de Corinto, né? A gente vive nesse tempo um êxodo, né? Tem muita gente querendo ir para outras cidades, outros lugares. Gente fugindo do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro está muito difícil, muito violento, muitos problemas. Olha, meu irmão, se Deus estiver levando você para um outro lugar, fora do Rio de Janeiro, deixe Ele levar você. Só não saia porque está com medo. Só não saia porque está com medo. Porque lá no capítulo 18 de Atos, quando Paulo chegou em Corinto, teve algumas dificuldades, algumas situações acontecendo, mas Deus falou para Paulo, lá no versículo 9, de 9 a 11, ele diz: certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Normalmente Paulo ficava algumas semanas ou alguns poucos meses, mas Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, porque Deus falou para Paulo: sabe esse lugar onde nenhum crente quer ficar,
Sabe esse lugar do qual todo crente quer fugir, porque é trabalhoso demais, é complicado demais. Sabe essa cidade que os crentes falam assim, cruz credo? É lá que eu quero você. É lá que eu quero resplandecer a sua fé. É lá que eu quero tornar você uma tocha acesa, um farol que ilumina, que dá direção, que chama as pessoas a uma luz que pode mudar a vida delas, mudar a história delas. Deus diz para Paulo: Paulo, não tenha medo, fala. Eu vou cuidar de você, eu vou proteger você, porque eu quero que você fale nessa cidade. Eu quero que você fale nesse lugar, nesse antro. Porque se Deus consegue plantar uma igreja viva num lugar de trevas, esse lugar pode ser totalmente transformado. Deus chamou você para ser um elemento de mudança, de transformação. Deus chamou você para ser um canal de mudanças na vida da sua cidade. Voltando lá, 1 Coríntios, para nós terminarmos. Eu nunca vou deixar de me impressionar com a graça de Deus. A graça de Deus é aquilo que Ele derrama sobre nós, mesmo nós não merecendo. Mesmo que a gente não mereça, Ele olha, Ele planeja, Ele derrama, Ele opera, Ele faz. Ele faz a nossa vida, ainda que a gente não mereça. E aí, Paulo está dizendo para os coríntios: olha, lembrem, vocês são a igreja de Deus. Lembrem, vocês são santos e devem continuar se santificando. E ao longo da carta ele vai falar sobre todos os problemas que havia graves na igreja de Corinto. Mas no versículo 4 de 1 Coríntios capítulo 1, ele vai dizer assim: sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra, em todo o conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo sabe o tamanho da encrenca. Paulo sabe o tamanho do problema que é aquela igreja. Paulo já começa dando sinais de que vai catucar, lembrando a igreja da sua identidade. Vocês são igreja de Deus, santos, e devem continuar se santificando. Mas com tudo que Paulo sabe que está acontecendo em Corinto, com tudo que ele tem que tratar, ele sabe que aquela igreja foi um projeto de Deus, e que Deus está ali, Deus está se movendo ali, Deus está operando ali. O selo de Deus está sobre aquele lugar, o selo de Deus está sobre aquela comunidade. Nessa noite eu estou falando aqui para pessoas que não são perfeitas. Eu estou falando aqui para gente que talvez esteja até desistindo da sua fé. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que estão aprisionadas por pecados.
Mas nessa noite, eu quero usar o testemunho aqui da igreja de Corinto para dizer, para lembrar você, que você não foi destituído de quem você é. Porque filho não deixa de ser filho, e Paulo está dizendo: ei, vocês que têm todos esses problemas dentro de vocês, ei, vocês que estão perdidos a fé de vocês, ei, vocês que abriram as portas para tanta imoralidade, para tanta promiscuidade, para tantas circunstâncias que ofendem a santidade de Deus, ei, vocês são igreja de Deus, vocês foram separados para Deus. E eu vou dizer para vocês, Cristo realmente se revelou entre vocês, e Ele está derramando tanto, Ele foi tão generoso com vocês, tanta graça, tantos dons, tanta palavra. Sabe o que Ele vai fazer? Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que Cristo está fazendo nesse momento? Sabe o que Cristo está realizando nesse momento em você? Ele está trabalhando em você para que você seja irrepreensível. Talvez você diga: não, pastor, já desisti disso, encrenquei com um pecado, encrenquei com uma situação, encrenquei com outra, eu vou ser um cara mediano para o resto da vida, eu vou tentando, eu vou dando um jeito, eu não saio daqui, mas vou empurrando com a barriga. Não, Cristo está trabalhando na sua vida para fazer de você irrepreensível. Ele está trabalhando em nós, sua igreja, para nos fazer uma noiva santa, imaculada. Imaculada. Pensa naquele lindo vestido de noiva. Teve um dia que eu vi um vídeo que estavam tentando tirar uma foto especial, aí o noivo pegou a noiva de um jeito lá, não deu certo, a noiva caiu na lama. Pensa no que significa, mulheres, vocês pensam no que significa um vestido maculado, manchado, uma roupa manchada, um corpo. Eu vou dizer para vocês, Cristo está trabalhando para que não haja nenhuma mancha na sua vida. Ele está fazendo isso hoje, agora. Ele está falando com você nessa noite. Ele está trabalhando aqui para garantir que você seja irrepreensível, lavado, limpo. Kleber Lucas, que me perdoe, alvo mais que a neve. Vamos ficar de pé. A igreja de Tessalônica era uma igreja padrão. Uma igreja padrão. Paulo falou que o testemunho deles era conhecido em todos os lugares. Paulo falou, e nós estudamos no mês passado, sobre a fé, a esperança e o amor dos tessalonicenses. Eles eram muito bons, mas quando Paulo inicia a sua fala com eles, só diz assim: eu, Paulo, aos tessalonicenses. Mas para essa igreja problemática, carnal de Corinto, Paulo fez uma introdução enorme, porque é graça de Deus, é Deus dizendo para nós: eu não desisto de você, eu não desisto do seu coração, eu não desisto de trabalhar na sua vida,
Eu não desisto de investir em você para trazer você a esse lugar onde você é meu, onde eu sou teu, onde a gente caminha em relacionamento íntimo e profundo. Amém? Ministério de louvor, vamos cantar. Feche seus olhos. Coloque sua vida diante do Senhor. Deus está falando para você. Você é santo. Ainda deve se santificar, mas você é santo. Em Cristo Jesus, eu separei você para mim. Em Cristo Jesus, eu fiz de você a minha igreja. De vocês, a minha igreja. Vocês são o meu povo, selados com o meu Espírito Santo. A minha presença está em vocês. Há muita imoralidade fora, há muita promiscuidade fora, há muita corrupção fora. Mas eu estou trabalhando na vida de vocês, para que vocês sejam irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Ah, Senhor, nós nos inclinamos ao Teu plano e ao Teu propósito, Deus. Nós ouvimos a Sua voz nessa noite, Senhor. Nós entendemos o Teu chamado para sermos igreja de Deus, santa e em santificação. E o Senhor disse mais para os coríntios, que eles estavam nesse processo, que igualmente é o processo de todos aqueles que invocam o Teu nome em toda a terra. E hoje nós estamos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no Lins, Senhor. Há tantas outras igrejas aqui em nosso redor, Deus. Aqui no Lins, no Meia, Engenho Novo, Engenho de Dentro, Água Santa. Tantas igrejas espalhadas por aqui, Deus. Nós não somos especiais em detrimento deles, Deus. Nós somos um único povo. O Senhor está levantando uma geração santa nessa cidade. Uma cidade tão mergulhada em pecados, em maldições, Senhor. Ah, mas o Senhor está desafiando cada um de nós. Ah, sim, brilhe a sua luz diante dos homens. Que sejamos uma igreja santa e em santificação, separada para Ti, igreja de Deus no Lins, igreja de Deus no Rio de Janeiro, igreja de Deus no Brasil, celeiro de missionários para todas as nações da terra, Senhor. Ah, que sejamos uma igreja viva, marcante, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Enquanto eu espero, meu Senhor, vou viver para o Teu louvor. Sim, Senhor. Em minha vida refletir a santidade de um Deus que é tudo pra mim. Imenso amor o Pai me deu, Sua perfeição me constranger. Agradeço o privilégio, ansioso eu espero. Ele
enquanto eu espero, enquanto eu espero, meu Senhor. Nós vamos nos santificar. Diz para Ele: vou viver para o teu louvor. Em minha vida refletir a santidade de um Deus que é tudo pra mim. A santidade, A santidade de um Deus que é tudo pra mim. a santidade, A santidade de um Deus que é tudo pra mim. aleluia. Às vezes eu estou em uma cidade de férias, viajando em uma outra cidade. Às vezes uma cidade mais calma. Quando a gente tira férias assim, a gente quer um lugar mais calminho, né? A gente vai para um lugar mais no interior. Aí chega lá, andando no trânsito lá, eu vejo alguém fazendo uma bandalha. Eu falo: esse é carioca. Às vezes nós, como cariocas, podemos ter alguma fama aí que não é muito boa, em muitos aspectos, né? Mas eu quero dizer para você: Deus plantou você nessa cidade. Eu creio num avivamento sobre essa cidade, que traz a glória de Deus para essa terra. Cura essa terra e levanta nela um povo irrepreensível para Ele. Amém? Vamos orar. Deus, nós te louvamos por aquilo que o Senhor falou aos nossos corações, Deus. Te agradecemos pela palavra que conduz as nossas vidas, Senhor. Ah, Deus, desperta-nos para sermos igreja de Deus, santa e em santificação, em nome de Jesus. E que através de nós, vida flua nas ruas dessa cidade. Que através de nós, que nós sejamos a chuva que tanto clamamos, chuva de avivamento, chuva do Senhor sobre essa terra. Que nós sejamos chuva de Deus sobre essa terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.